para você, desbravador do 10º Campuri. Boa noite, Campuri! Quero saber se alguém aqui já perdeu a voz, hein? Alguém já perdeu a voz? Ah, a gente está só no segundo dia. Segundo dia, como é que vai ser no último dia? Eu acho que no último dia, todo mundo vai ter que fazer o quê? Em libras, em libras. E aí? Quero desafiar você, desbravador. Você sabe fazer alguma coisa em libras? Sabe? Muito bem, eu vou mostrar para vocês. Hoje eu fui batizado. De que maneira? De manhã, nós estamos aqui na frente, aí um surdo veio ali e aí transferiu para mim, mostrou para mim que eu precisava ter um sinal. Qual é o meu sinal? Quer dizer, qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Para que os surdos possam compreender. Claro que falar meu nome completo. Vamos ver se você consegue aí. O Dolci Kefer Zelak Shuta Zukovski. Conseguiu ou não? Vai ser difícil, né? Mas o meu nome é assim. Vamos ver se eu aprendi, ok? Atenção, vai lá. Gostou aí, ó? Esse aqui é o meu nome. Então, entre os surdos, quando fizer esse sinal aqui, eles vão saber. O Dolci. Gostou do sinal Maranata aí, ó? Eles criaram para mim esse sinal aí, falaram, esse aqui vai ser o seu nome. É isso mesmo? É isso mesmo? Maravilha. Então eu aprendi que tem que fazer assim, quer dizer, o meu sinal, e aí assim. Aí é muito mais fácil falar o meu nome. Então vai lá, fala o meu nome, como é que é mesmo? Vai lá, faz assim, ó. Aliás, faz assim, vai. Coloca o dedo assim, e aí faz assim. Ah, maravilha, muito mais fácil, né? Vamos aí fazer a nossa parte de inclusão no clube. O clube é uma bênção para autistas. Nós temos 139 autistas aqui. O clube é uma bênção para surdos. Nós temos 12 surdos aqui no Campuri. O clube é uma bênção para cegos. Nós temos 3 cegos aqui no Campuri. Nós temos várias pessoas que são cadeirantes aqui. E o clube é para todo mundo. Amém? Agora nós estamos no Campuri, que se chama Protagonistas. Esse Campuri, nós estamos aqui. Deixa eu contar rapidinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 mil. Estamos em 20 mil no Campuri. E que te parece se você participar de um Campuri, não com 20 mil, mas com 120 mil? Vamos lá? Coloca o vídeo aí do Campuri da divisão sul-americana. Janeiro de 2027. Você vai viver algo inesquecível, meu desbravador. Olha aí. Pensa você se preparando com o seu clube para você participar num tremendo de um Campuri. 120 mil desbravadores em 2 edições. Vai ter muita aventura, vai ter muita amizade, vai ter muita superação, vai ser muito bom. Você poder conhecer gente de todos os países da América do Sul, clubes de todos os lugares que você pode imaginar, inclusive de mais de 50 países que vão estar vindo para o nosso Campuri. Uma experiência de você aprender um pouquinho de espanhol, aprender um pouquinho de inglês, aprendeu a saudação em Quechua, aprendeu uma saudação em Aymara, conhecer gente que vai vir do Japão, da Mongólia, da China, da França, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, da Colômbia, da África do Sul, da Holanda. Vai ser bom demais, hein? E é para você sonhar desde já, fazer seus planos, porque desse Campuri você vai se preparar para a sua melhor aventura
lá em Barretos, São Paulo, Brasil. Que tal, hein? O Campuri é bem fácil. Como que é o tema do Campuri da divisão sul-americana? Como é que é? Sempre desbravador. Quem vai no Campuri, diga eu! Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Sabe, quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer com... parece que não, né? Porque o pessoal me vê de cabelo branco e eles acham que eu sou um cara bem velhinho. Mas eu sou um adolescente. Eu tenho coração de adolescente e sangue de adolescente. E peso de velho, né? Mas eu gosto muito, sabe do quê? Coloca na tela aí. Eu gosto muito de participar de Quem aqui gosta de participar de aventuras? Aventura, você está disposto a ver aí um pouquinho de aventura? Quem é esse camarada aí dentro da barraca? É porque eu gosto muito de aventuras. Essa é a minha barraca para a gente fazer aventuras por aí. Já em alguns lugares que eu passei aqui no Nordeste, eu mostrei algumas das aventuras. E hoje vou colocar mais algumas para você realmente compartilhar comigo aí, que a gente é muito legal quando a gente está com os nossos amigos participando de aventura. Próxima aventura. Vai aí, próxima aventura. Olha aí, ó. Esse aqui é a foto do primeiro acampamento. O primeiro acampamento de juvenis da história. Olha aí que beleza. Eram somente 16 meninos. Tem muita história bonita desse primeiro acampamento, mas isso eu vou contar num outro Campuri, porque realmente é muito legal conhecer como foi o primeiro acampamento de juvenis, 1926. Vai lá, próximo. Temos aqui uma outra aventura, vamos ver. Cadê? Você gosta desse tipo de aventura? Mostra aí, vai lá, pula aí. Olha aí, volta aí. Passou. Essa aí, vai. Não, a outra. Clica em cima aí. Aí. É agora, hein? Como é que é o nome desse negócio aí? Qualquer coisa eu seguro. Aê! Isso é bom demais! Quem já fez tirolesa, levanta a mão aí! Uhul! Beleza! Então você gosta dessa aventura? Vamos para a próxima aventura! Aê! Escorregar é muito legal! Escorregar uma pedra, melhor ainda, né? E esse aí, quem já fez rapel? Quem já fez rapel? Ah, tem vários que já fizeram rapel. É muito legal o rapel. Próximo. Manda a próxima aí. Essa aqui é muito bom, hein? Corrida de carrinho. Vamos lá, quem participou de corrida de carrinho? Atenção, é lá na Argentina. Oi, rapaz. Cara, não deu muito certo aí, né? Muito legal. Vamos lá na próxima aventura. Essa aventura aqui. E aí, hein? Essa foi lá na Amazônia. Essa aí eu não recomendo, tá bom? Não recomendo, mas na verdade nós gostamos da natureza e nós protegemos a natureza, né? Mas não dá para ficar brincando muito com esse negócio não. Mas vamos lá na próxima aventura. Essa aqui é quando termina o Campuri. Domingo nós vamos terminar o Campuri e você vai ver o encerramento com alegria. Esse aqui foi o Campuri do Chile. Coisa muito boa, a nossa família de desbravadores. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: o Senhor Jesus disse assim para os discípulos: e vocês vão ser minhas testemunhas. Grave bem essa palavra. O que Jesus disse? Vocês serão minhas testemunhas. Significa que vocês vão falar de Jesus para as outras pessoas. E vão falar até onde? E ele falou em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Por isso você está vendo na foto aqui os confins da terra. Esse lugar é o lugar mais isolado do planeta. É a Ilha de Páscoa, que está a 3.700 quilômetros do Chile e está a 4.200 quilômetros do Tahiti, perdida no Oceano Pacífico. Só se chega de navio ou de avião, 5 horas de voo para conseguir chegar lá. Eles constroem os moais ali, e aí você está vendo umas moais, e eu e a minha esposa é diretora de clube lá em Brasília, a Sônia,
Estamos tentando imitar aí o que os moais estão fazendo. Essas estátuas que os primitivos escreveram ou que esculpiram ali naquela ilha. Próxima foto, aqui nós temos o púlpito da igreja mais dos confins da terra. A igreja mais no final do planeta é a igreja da Ilha de Páscoa. Sabe quem construiu essa igreja? Os desbravadores. 100 desbravadores do Chile foram lá e construíram essa igreja, alcançando os confins da terra. E fizeram o púlpito com o título ali, com o nome, né, de conquistadores, que é o nome de desbravadores em espanhol. Aqui nós temos o clube de desbravadores e o clube de aventureiros. No final, lá nos confins da terra, a gente tem o que lá? Tem clube de desbravadores e clube de aventureiros. Eles são chamados de Rapa Nui. É a tribo dos Rapa Nui. Eles falam em Rapa Nui. Eles chamam a ilha deles de Rapa Nui. E eles foram alcançados pelo clube. Desse clube aí, ó, só 3 são batizados. É uma grande ferramenta de evangelismo. Eles são testemunhas. E os desbravadores foram lá para ser testemunhas. Porque Jesus falou o quê? Vocês serão testemunhas até os confins da terra. Veja aí. Essa outra aventura foi lá no Peru. Encontrei lá 2 amigos, tirei foto com eles, não é? Essa aqui chama Ilha Sete, Montanha Sete Colores. Vamos ver outras aventuras. O que você prefere? Caminhada, pedalada ou escalada? O que você prefere? Hã? Ok, beleza. Vamos lá então, vamos participar um pouquinho daqui, ó. Essa aqui é uma escalada ou uma caminhada subindo montanha. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, é de subir montanha. E subir montanha tem várias regrinhas, várias leis. Eu vou dizer só uma delas para vocês hoje à noite aqui. Esse aqui é a montanha mais alta dos Estados Unidos, que eu escalei agora, subi lá em agosto desse ano. Lá no Rocky Mountains. Na verdade é fácil de chegar ali, mas a altitude é muito alta mesmo. Ali realmente falta ar. Estamos aí a 12 mil pés de altura. Para chegar nessas montanhas e para chegar no topo de uma montanha tem um segredo. E qual que é o segredo? Qual é o segredo? Vamos lá, quem sabe ler. Qual é o segredo para chegar na montanha? No final da montanha qual é? Um passo de cada vez. Vamos lá, desbravadores. Olha essa outra montanha aqui, ó. Isso aqui é lá no Peru. Isso aqui foi no mês de abril desse ano. E nós subimos com alguns líderes de desbravadores o Huayna Picchu. O Huayna Picchu é uma montanha, eu estou agora de cima da montanha, e lá embaixo dá para se ver a cidade de Machu Picchu. Veja aqui, realmente é bastante difícil de subir ali, é muito íngreme, dá para suar muito mesmo. Tem gente que desiste porque realmente é um esforço muito grande, mas tem um segredo para chegar no final da montanha. Qual que é o segredo? Vamos lá, pessoal, eu quero todo mundo lendo aí, ok? O segredo para chegar no final da montanha é o quê? Veja, a montanha não pergunta se você é o cara da academia, que fica lá na academia e tal. Claro que isso ajuda muito, mas tem gente que não tem resiliência e persistência e perseverança. E eu já fui com vários que desistiram, talvez não dá tempo de contar hoje aqui, desistiram. Eram fortes, mas não eram perseverantes, porque a montanha se conquista de um passo de cada vez, não é rapidez, vai no seu passo e você vai chegar lá. Veja aqui agora essa outra aqui, que é a caminhada em Torres del Paine. Eu já mostrei em alguns lugares aí, essa aventura foi muito legal. Quem aqui já fez uma caminhada de 20 quilômetros? Ah, beleza! E aí você reclamou, né? Nossa, mas é muito longe, nossa, mas eu estou cansado e tal. Que nada, porque desbravador realmente vai muito longe depois de estar cansado. E tem um segredinho na caminhada. Vou mostrando as fotos aí, ó. Olha aqui, ó. Realmente um lugar muito legal. Esse aqui estou levantando um iceberg, né? Claro que um iceberg bem pequenininho, né? Ok? Mostra esse vídeo aí. Carregando uma mochila de 17 quilos nas costas, nós caminhamos por 97 quilômetros.
Mais do que 20 quilômetros um pouquinho, 97 quilômetros. Como é que faz aí, ó? Pura pedra, subindo montanha, andando na neve, subindo no gelo e tal, vai indo para lá e para cá, até chegar aí nas montanhas que chama Torres del Paine. Tava nevando aí, era madrugada, tava quase aí, quase 5 e pouco da manhã, começou a nevar ali, quando nós chegamos naquela montanha. Falta de ar? Sim, mas conseguimos chegar, porque tem um segredo. Qual é o segredo? Um passo de cada vez. Vamos aqui agora nessa outra aventura. Aventura, vamos lá. Quem aqui tem... Aqui não, mas você tem na sua casa aí. Quem tem bicicleta, levanta a mão. Aê, beleza. Eu gosto muito de andar de bicicleta. Só que é claro que nessas viagens por aí é mais difícil. Mas aqui na Bolívia, nós fizemos então uma aventura aí nesse local, perto de La Paz, fazendo esse trajeto. Pode mostrar as fotos aí. Vai baixando aí, o local realmente é bem complicado. O nome desse caminho, como é que é o nome desse caminho? Volta aí, Camino de la Muerte, porque realmente muitas pessoas já morreram nesse caminho. Por isso eles proíbem de os carros andarem. Só pode andar a pé ou de bicicleta. E mesmo de bicicleta tem que ter cuidado. Fomos com um grupo da Europa e fizemos esse caminho aí, Caminho de la Muerte de bicicleta. Foi realmente uma aventura muito legal. Veja o local, que maravilha que é esse local. E aí fazendo a nossa aventura de bicicleta. E finalmente, aqui tem um sobrevivente, né, do trajeto. Finalmente chegamos então no final, 55 quilômetros de bicicleta. Como é que faz 55 quilômetros de bicicleta? Qual é o segredo? Uma pedalada de cada vez. Peguei você, hein? Você ia dizer um passo de cada vez. Uma pedalada de cada vez. Vamos ver agora a outra aventura. Continuando aí. Esse aqui é lá no Japão. E nós fomos lá e eu consegui alguns jovens que junto comigo aceitaram o desafio de subir o Monte Fuji. Estamos aqui na nona parte do Monte Fuji. Fomos em 8 e chegamos em 3, porque os outros desistiram. Realmente uma temperatura abaixo de zero, 10 abaixo de zero, ventos muito fortes, chuva. Foi realmente uma catástrofe quase, porque de 40 equipes do mundo inteiro tentando alcançar o Monte Fuji, somente 4 equipes conseguiram chegar lá em cima. E a nossa equipe foi, claro que não chegou todos os 8, chegamos em 3, aí ó. Chegamos lá no Monte Fuji. Qual é o segredo? Qual é? Um passo de cada vez. Vamos ver mais outra aventura aqui. Aqui foi na Bolívia, agora no mês de setembro. Fazem 2 meses atrás, no mês de setembro. Depois de terminar uma semana de oração na Universidade da Adventista da Bolívia, então com um grupo nós fomos subir lá o pico que chama Tunari, uma montanha de 5.030 metros de altura. Para você ter uma noção, não tem no Brasil nenhuma montanha acima de 3.000 metros. A montanha mais alta, o Pico da Neblina, que tem 2.793 ou uma coisa assim, e depois o Pico da Bandeira também, mas não tem nenhuma acima de 3.000. Na Bolívia tem 16 montanhas acima de 6.000. Realmente são montanhas fenomenais. É muito difícil. Do grupo que foi, 2 de menos de 30 anos não conseguiram. Mas eu levei 2 desbravadores e levei 2 aventureiros também. Você acha que eles chegaram ou não? Mas é claro que chegaram. Eles não são desbravadores Nutella, são desbravadores raiz. E aí com eles nós chegamos lá em cima, 5.030. Falta de ar. Na subida é muito difícil mesmo. Tem que ser bem devagarzinho até chegar ali. Pode mostrar o próximo vídeo aí. Aí eu estou com uma parte do grupo que chegou ali em cima. Os outros que desistiram, faltava 200 metros para chegar, mas eles não conseguiram. E sabe por que eles não conseguiram? Não era porque eles eram fracos, não. Não era porque eles não faziam exercício, não. Não era porque eles faltava talvez energia, não. É porque eles não conseguiram colocar em prática o segredo. Qual é o segredo? Nem que seja devagarzinho, mas é um passo de cada vez. Aqui temos agora para mostrar para você, eu mostrei um pouquinho dessas aventuras, mas tem outras aventuras muito mais importantes. Subir montanha é legal, e eu gosto muito, mas eu não subo sozinho.
eu gosto de subir junto com os desbravadores. Caminhada também, eu gosto de fazer junto com os desbravadores. Essas aventuras são muito legais, mas muitas vezes elas são muito difíceis. Muitas vezes o clima muda, a temperatura muda, as condições. Lá no Japão, por exemplo, o vento era tão forte que me derrubou. E eu caí no meio das lavas vulcânicas ali. E aí 2 japoneses que estavam comigo naquela equipe subindo, que desse tamanho, o japonês é pequenininho, né? Eles falaram assim: pastor, nós vamos desistir. É mesmo? Por quê? Não, porque, veja, a gente está muito cansado. Pois é, mas você vai muito longe depois de estar cansado. Não, mas eu vou desistir porque se o vento derrubou o senhor, imagina nós. Eu falei: bom, tudo bem, me chamou de gordo, mas não tem problema não. Segura nas cordas, vai segurando nas cordas e vamos subindo. Mas eles desistiram. Por quê? Esqueceram de qual que é o segredo? É apenas um passo de cada vez. Agora, o apóstolo Paulo tem outras aventuras. Em 2 Coríntios capítulo 11, tome atenção comigo agora, desbravador, que é muito importante o que eu vou ler aqui nessa super mini bíblia, a melhor aventura. O apóstolo Paulo, ele era um protagonista do evangelho. Ele pregou o evangelho e falava de Jesus por todos os lugares onde ele ia. Ele era uma testemunha de Jesus. O apóstolo Paulo, ele falou que ele participou de muitas aventuras. As aventuras por Jesus, às vezes são muito difíceis. Pessoal, eu queria ver, talvez alguém vai levantar a mão aqui. Alguém de vocês aqui, desbravador, já foi zombado porque você lê a Bíblia? Levanta a mão. Alguém já foi zombado? Pois é, pois é. Eu estou com você, porque eu também já fui zombado. Alguém de vocês, desbravador, levanta a mão aí. Alguém de vocês, desbravador, já foi menosprezado? As pessoas já fizeram um bullying com você, porque você vai na igreja no sábado? Aí, ó. Alguém já fez bullying com você, já zombou de você, já criticou você, porque todo mundo foi na festinha lá e você não foi na festinha? Pois é, a gente está sentindo só um pouquinho, e algumas vezes você fica triste. Nossa, o pessoal me menosprezou, o pessoal zombou de mim, o pessoal falou mal de mim, eles ficam dando risada na minha cara. Ê crentinho, ê seu crentão, ê ô Bíblia, ê negócio de igreja, que é isso? Mas eu vou dizer para você, o apóstolo Paulo, as aventuras dele foram um pouquinho piores do que a sua e a minha. Olha aqui, ó. Diz o apóstolo Paulo: trabalhei muito mais, fui preso mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Eu acho que ninguém de vocês aqui foi exposto à morte repetidas vezes. Veja o que ele disse: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas. Você já apanhou de vara aí? Já apanhou? Eu também já apanhei. Em casa tinha uma vara desse tamanho assim, e geralmente uma vez por semana a gente experimentava a alegria, né? Não muito, né? Às vezes a gente desobedecia. Mas o apóstolo Paulo, ele não apanhou porque desobedeceu, ele apanhou porque ele falou de Jesus. Veja aqui, ó: fui golpeado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Meu amigo, falar de Jesus, ser uma testemunha de Jesus, ser um protagonista do Evangelho não é fácil não. Mas essas aventuras são as melhores e vão te dar muitas boas histórias para contar. O principal, o apóstolo Paulo fala no final, versículo 27. Eu queria convidar um desbravador para que viesse aqui. Tem um desbravador aí atrás? Corre aqui, meu amigo, para você ler aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Como é que é o seu nome? Arthur. Microfone para o Arthur aqui. 2 Coríntios 11, versículo 27. Segura com cuidado a minha Bíblia aqui. Segura aí. Beleza.
Aqui, ó, vai aqui, microfone aqui, rapidinho. Vai lá, Arthur. O Arthur é de qual clube? Heróis da Fé. Ah, muito bem. Qual é a cidade? Recife. Recife! Vai aí, Recife. Vai lá. Lê aqui então. O que o apóstolo Paulo falou das aventuras dele como protagonista do Evangelho? Se foi fácil ou foi difícil? Vamos ver aqui. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Olha aí, ó. Presta atenção. O apóstolo Paulo, nas suas aventuras, não foi muito fácil, não. Ele ficou preso, ele foi açoitado, apedrejado, etc. Lê de novo aí para o pessoal lá do fundo ter atenção lá, daquele pessoal lá. Isso, escuta aí. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e a nudez. Olha aí, o grande herói, o apóstolo Paulo, dizendo para vocês: desbravador, eu fui um protagonista do Evangelho, por isso eu sofri algumas vezes, mas ele não desistiu. Por isso a coroa da justiça me está guardada. Esse verso alguns de vocês até gostam e tem ele de cor. Porque guardei realmente a fé, eu fui perseverante e ele foi perseverante até o fim. Muito bem, Arthur, muito obrigado. Ganhou a Bíblia, meu amigo. Salva de palmas para o Arthur aí. Ganhou a Bíblia, faça bom uso da Bíblia. Maravilha. Está aqui o Arthur dizendo para você que você pode ser protagonista do Evangelho também. Agora eu quero mostrar para vocês a próxima foto. Aqui, ó. Eu estou no Chile pregando o Evangelho. Protagonista do Evangelho. Fazendo o batismo de desbravadores. Será que é fácil algumas vezes? Dá para ver o que está acontecendo aí? Dá para ter uma noção do que está acontecendo? Foi exatamente 1 ano e 1 mês atrás. Lá em La Serena, no Chile. Finalmente, depois de tremer o local, acabou a luz. Ficamos aí no escuro, desbravadores. E todo mundo saiu daquele salão. Era uma noite, no meio da semana. Um terremoto muito forte, e foi a primeira vez que eu passei por um terremoto, e você sente a terra como vai para cá e para cá assim, e a água do tanque, que eu estava ali pronto para fazer o batismo, a água do tanque foi para um lado e foi para o outro, e saiu uma porção de água para fora do tanque, e todo mundo teve que sair, foi embora. Os bravadores, nós fomos numa quadra que estava do lado ali da escola, ficamos naquela quadra naquela noite, e era mais ou menos esse horário agora. O pessoal começou indo embora. Já que deu terremoto, não dá para fazer mais nada, vamos voltar para casa. E muita gente voltou e saiu. Como nós estamos vendo, alguns estão saindo agora também aí. Saíram, foram embora. Acontece o seguinte, teve um grupo de desbravadores, ficou comigo ali. E eles falaram assim: pastor, a gente não vai embora. Por quê? A gente não vai embora sem ser batizado. Como que eu vou sair, vou para casa, se eu não fui batizado? Eu vim aqui para ser batizado, e daqui eu só saio depois do meu batismo. E eu disse: vocês querem ser batizados mesmo? Mas não tem luz, não tem nem como fazer nada. Eles falaram: não importa, pastor, faz alguma coisa. Se não tiver outro jeito, a gente vai no mar, que está a 200 metros daqui, e o senhor batiza a gente lá no mar. Eu falei: não tem problema, vamos fazer de algum jeito. Eles falaram: nós não vamos para casa sem sermos batizados, porque hoje é o dia da salvação. Esses bravadores foram comigo, nós chegamos no tanque, eles iluminaram com luz de lanterna do celular. Mostra outra foto ali. E ali nós temos o pessoal, os bravadores sendo batizados. Aí. Aquela noite para mim foi muito emocionante, assim como foi essa noite aqui. Foi legal a nossa abertura ou não foi? É a primeira vez na história que a gente faz uma abertura no segundo dia, né? Ah, beleza. Mas não tem problema, é a nossa família de protagonistas. Pergunto para vocês, bravador: alguém de vocês, nessa noite, quer ser o futuro apóstolo Paulo? Aquele que vai pregar o Evangelho sem medo, vai passar pelas maiores aventuras,
mas vai testemunhar de Jesus sem medo. Tem alguém de vocês que quer ser um farol a brilhar para o Jesus? Aquele que vai dizer assim: eu quero ser usado por Jesus, eu quero fazer a minha parte. Eu quero que você, se não prestou atenção, não sei se o pessoal pode desligar as luzes aqui. Talvez alguém atrás pode desligar as luzes. Vamos deixar a gente no escuro aqui. Dá uma olhada lá. Está olhando lá em cima? Que lua bonita, hein? Que lua espetacular. Olha para o céu, olha, veja que lua. O que você acha? Vamos pregar o evangelho na lua, sim ou não? Ah, mas na lua não tem ninguém. Pois é. Eu estou aqui com esse facho de luz aqui. Esse facho de luz aqui vai 8 quilômetros. Significa que não faz nem cócega da lua, não é? Mas você pode brilhar muito mais que a lua. Você pode brilhar por Jesus e ser um farol de Jesus para as pessoas. Você não precisa ir para a lua. Você talvez pode ir só convidar uma pessoa para falar de Jesus para ela. E eu quero convidar você para ser alguém que vai decidir: o meu futuro é ser missionário para Jesus. Eu quero ser um missionário para Jesus. Ser um protagonista que vai preparar pessoas não para ir para a lua, mas pessoas para ir para o céu. Para ir para o céu e morar no céu com Jesus. Só que antes da volta de Jesus, Ele quer saber se tem alguém que quer ser missionário de verdade. Tem alguém? Você quer ser um missionário para Jesus? Tem alguém que quer ser um pregador do Evangelho? Tem alguém que quer ser um pastor para pregar o Evangelho para as pessoas? Tem alguém que quer ser um comportor para mostrar para as pessoas através dos livros a mensagem de Jesus? Tem alguém que quer ser um professor missionário, que vai falar de Jesus na sala de aula? Tem alguém que quer ser um médico missionário, que quer ser um enfermeiro missionário? Ah, essa noite é para você tomar uma decisão muito importante. E eu quero essa decisão de você pela graça de Jesus. Enquanto aqui nós temos o pessoal se preparando para cantar, nós vamos cantar uma música. E essa música, se você se identifica com ela, é para você se levantar para dizer: eu quero ser o protagonista do Evangelho. O apóstolo Paulo foi morto, e eu me levanto para pregar o Evangelho no lugar do apóstolo Paulo. Eu vou ter muitas aventuras na vida, mas as aventuras melhores são aquelas pregando o Evangelho. E se você quer ser aquele que quer ser um missionário, um médico missionário, um dentista missionário, um advogado missionário, um comportor missionário, um pastor missionário, alguém que vai dedicar a vida para Jesus, alguém que talvez não seja um pregador, mas que lá na sua vida, na sua profissão, você vai se dedicar para Jesus e dizer: eu quero ser um missionário para Jesus, custe o que custar. Vou passar fome? Não tem problema. Talvez eu vou passar sede? Talvez, não tem problema. Será que você é açoitado? Não vou, mas se for, também não tem problema, porque a minha aventura é viver a vida com Jesus. A minha aventura é mostrar Jesus para os outros. A minha aventura é ser um farol para as pessoas. Alguém aqui quer ser usado? Quer ser usado? Então se levanta para a gente cantar essa música. Sonda-me, Senhor. Ore. Me conhece. Ore aí, desbravador. Ore aí. Quebranta o meu coração. Você quer ser usado por Jesus? Canta comigo. Transforma-me conforme a tua palavra. Amém. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me. Canta aí. Como um farol que brilha. Liga aí a lanterna do seu celular. Flecha que acerta o alvo, eu quero
ser usado. Em qualquer hora, em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, canta bem forte, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que levanta aí o seu celular, noite, levanta a sua mão, balança a sua mão para dizer: usa-me, Senhor. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, Jesus está escutando a sua voz. Jesus está escutando a sua oração. Eu quero perguntar para você, desbravador, nessa noite: quem é de vocês que vai ser o último a pregar o último sermão antes da volta de Jesus? Alguém de vocês será o último a pregar o último sermão. Alguém de vocês aqui talvez seja o médico que vai curar o último doente antes da volta de Jesus. Alguém de vocês vai ser o professor que lá na sala de aula vai dizer do amor de Jesus para os alunos, a última aula antes da volta de Jesus. Alguém de vocês vai ser o comportor que vai se levantar e visitar a última casa e entregar o último livro antes da volta de Jesus. Alguém de vocês vai ser o dentista que ali com o paciente vai dizer: eu estou agora tratando de você, mas parece que eu não posso continuar porque Jesus está voltando. Você quer se preparar? Você quer preparar um amigo para Jesus? Alguém para estar com você acampado no céu? Alguém aqui quer ser um missionário de verdade? Coloque a mão no seu coração agora. A mão no seu coração. Feche os seus olhos. E enquanto os pastores se aproximam para fazer o batismo dessa noite, eu quero que você ore para Jesus. No seu pensamento agora, 30 segundos de oração silenciosa.
E você dizendo para Jesus: Senhor, eu quero ser um missionário teu. Eu quero ser um farol para falar de Jesus para as pessoas. Eu quero ser um protagonista do Evangelho como foi o apóstolo Paulo. Eu não quero ficar simplesmente tendo vergonha de dizer que sou cristão, vergonha de dizer que sigo a Bíblia, vergonha de dizer que amo a Jesus, vergonha de dizer que quero ser batizado, vergonha de dizer que quero que outros sejam batizados. Eu quero ser ou audacioso, corajoso, como foi o apóstolo Paulo, que deu a sua vida batalhando e lutando, porque Jesus já tinha morrido por ele. Por isso ele não tinha medo, nem vergonha. Pelo contrário, mesmo preso, mesmo lá sendo açoitado, mesmo amarrado em correntes naquela prisão, o apóstolo Paulo cantava e achava que era um grande privilégio sofrer por amor a Jesus. Você quer ser de Jesus como missionário? Feche seus olhos. Mantenha sua mão no coração. Senhor nosso Pai, talvez aqui entre nós está um desbravador que vai ser o último pregador na face da terra. Talvez aqui entre nós esteja o médico que vai curar uma pessoa fisicamente, mas também espiritualmente. Talvez o último. Talvez esteja alguém aqui que vai nos confins da terra e vai ser missionário num lugar bem longe daqui, talvez num outro país, talvez lá do outro lado do planeta, e vai estar lá mesmo longe da família, sofrendo talvez, mas pregando de Jesus para salvar mais um para o acampamento do céu. Mas todos aqui, Senhor, queremos ser missionários para alcançar a pessoa que mora na frente da nossa casa, para alcançar aquele que está do outro lado da rua, para alcançar aquele parente, aquele amigo, aquele primo, para trazer para o clube, porque nós queremos ser testemunhas até aos confins da terra, da nossa casa até os confins da terra. Queremos ser protagonistas do Evangelho. Por isso, Senhor, transforma o nosso coração. Esse coração, ele quer muito jogar videogame. Esse coração, ele quer muito ficar horas no TikTok. Esse coração, ele quer muito ficar horas assistindo Netflix. Esse coração gosta muito de fazer coisa errada. Ó Senhor, muda nosso coração, por favor. Transforma o coração de cada desbravador aqui, para que esses desbravadores sejam aqueles que gostem de ler a Bíblia, sejam aqueles que gostem de cantar, louvar a Deus, sejam aqueles que gostem de estar no clube ajudando outros a entrarem para o clube, sejam pessoas que tenham o coração transformado, que tenham alegria de falar de Jesus para os outros, que não se envergonham do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, Senhor, transforma esse coração pecador e faça de nós os missionários que são necessários para esses últimos dias da história da terra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.